Eu sou a Thaís Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais, de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vamos embora? Se você fizer uma pesquisa rápida sobre astrologia como um negócio, vai encontrar um monte de reportagem interessante. De New York Times, a Veja São Paulo, Estadão, Brasil Econômico. Esse último, aliás, informa os números, que é uma coisa que a gente já percebia só de circular pelas redes sociais. O assunto explodiu entre os preferidos das pessoas. Teve um ano que só no Instagram as pesquisas sobre astrologia cresceram 116% e no Twitter 300%. Outra coisa que esses textos falam e que a gente sabe que é verdade é que a geração Y e a geração Z amam astrologia porque cresceram num mundo em transformação acelerada. E isso faz com que as pessoas sintam vontade de procurar novos sentidos para a vida. Antes era vista como um quê de ceticismo. A astrologia hoje movimenta não só os usuários da internet como grandes negócios. Há CEOs que só tomam grandes decisões depois de consultar o mapa astral. Vocês sabiam? Pois é. Hoje a gente vai conversar sobre isso com uma pessoa que tem construído uma carreira de sucesso na astrologia, a Virgínia Rodrigues. Ela é conhecida como astróloga dos famosos, mas nem sempre a sua carreira foi essa. A Virgínia é uma advogada criminalista formada pela Fundação Getúlio Vargas, uma das melhores de São Paulo. Ela sempre ganhou bolsa de estudos de tão boa aluna que era, em tudo. Fez um intercâmbio pago pela faculdade, foi para Portugal e a sua vida mudou. Tomou um pé na bunda e o boy disse: "Eu sou de Escorpião, você devia tentar me entender." E foi isso que a Virgínia fez, mergulhou na astrologia e dedicou esse ano a conhecer os astros, além de estudar direito, é claro. Ela começou a fazer o mapa dos amigos sem cobrar nada, até que uma colega do escritório chamada Gabriela Prioli resolveu pagar pelos seus serviços e dar o mapa para uma amiga que não queria se identificar. Virgínia gravou os áudios referente ao tal mapa e a cliente amou. Quem era a cliente? Caroneiros, pasmem, era a Anitta. E foi aí que a sua vida mudou. Vamos embora entender esse case? Apertem os cintos que a estrada da Virgínia já começou. Virgínia, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros? Quero, muito obrigada. Feliz em conhecer vocês, caroneiros da Thaís. Não, vocês sabem que eu amo uma mudança de carreira e principalmente vocês sabem que eu amo uma advogada que muda de carreira, porque isso aqui, os nossos maiores episódios, nossos top 10, acho que tem umas 3 advogadas. Então Virgínia veio no lugar certo, gente. Ela veio no lugar certo porque a nossa comunidade quer esse tipo de assunto. A gente já veio de uma abertura onde eu expliquei quem é você para a audiência. Mas assim, Virgínia, você se tornou astróloga, só que você amava o direito. Sim. Você era advogada criminalista. Isso. E eu acho importante a gente começar falando que não necessariamente a gente muda quando odeia a profissão. Verdade. Que é muito que você passou, né? Conta um pouquinho pra gente, assim, o tanto que você gostava, se você era feliz no seu trabalho. Bom, eu entrei na faculdade ali com 17 anos e ganhei bolsa, então eu estudava muito, era bem dedicada. E aí já entrei logo em uma competição de direito internacional que a faculdade tinha, então viajei vários países pela faculdade. Você tá brincando? Competindo, fui para os Estados Unidos, fui para Holanda, tudo competindo com outras universidades, falando sobre casos de direito internacional. Era FGV, né? Cyberataque, leis internacionais relacionadas ao crime e tal. Então eu gostava muito, eu já tinha ali uma dimensão que era aquilo que eu queria fazer. Depois eu fui fazer pesquisa dentro da Bolsa de Valores, então eu fui entendendo o direito numa parte muito legal, que eu gostava, me interessava como acadêmica mesmo. Depois, quando eu fui trabalhar, que pela FGV você só pode trabalhar a partir do 4º ano, né? Então são 3 anos que você só estuda. Aí eu comecei a me apaixonar pelo direito criminal, mas muito mais pelas pessoas, pelos clientes mesmo, por entender aquela situação e pensar em como a gente ia bolar a melhor estratégia para passar aquela história, aquela narrativa que ele tinha trazido pra gente.
Quem me acompanha lá no Instagram já sabe que eu comecei a acompanhar a série The Great. E eu resolvi maratonar nesse último mês. E tô completamente apaixonada pela Catarina. Passamos por dificuldades. Pelo visto, casamentos têm desafios. Houve um banho de sangue. Ela tentou me matar. Verdade. Então imaginem a minha alegria quando a Lionsgate Plus me chamou para anunciar a nova temporada. Se você é uma mulher que é dona da sua vida, vai se apaixonar pela protagonista também. A Catarina é uma jovem super romântica que teve que se casar. Naquela época, sabe, que os casamentos eram todos arranjados com o imperador Peter III. Assim que ela chegou na Rússia, caiu do cavalo quando se tocou que contos de fada não existiam. Então, em um reino machista liderado por homens e para homens, e onde as pessoas eram constantemente maltratadas, um belo dia ela entende que tudo aquilo pode mudar se ela assumir o poder. Mas como que ela vai assumir, gente? Somente se o Peter morrer. Babado, né? O meu sonho era entrevistar a Catarina e entender como que, com tanto pneu furado, ela nunca perdeu o otimismo e foi ganhando poder. Mas vocês querem spoiler da terceira temporada? Então eu vou contar o que eu já sei. A nossa musa protagonista começa a perceber que é necessário ouvir o povo e ela organiza uma conferência, gente, onde os camponeses, os nobres e os comerciantes podem dar opinião sobre o desenvolvimento da nova Rússia. Eu amo uma mulher de visão e vocês? Eu vou vencer. Eu sou eu. Eu vou fazer isso acontecer. Sua famosa confiança permanece intacta. O Peter tá curtindo mais a paternidade, tá caçando, tem umas aventuras culinárias, mas ele não vive em paz com isso, porque a gente conhece o Peter, né? Sempre sendo assombrado pelos seus fracassos. Então, ele vai sair de casa, já tô avisando, e a Catarina vai trazer para os tribunais a pauta divórcio. Mas eu não vou dar mais spoilers, porque assim, no começo eu odiava o casal, aí depois eu comecei a me apegar. Então vambora assistir a nova temporada, o link tá na descrição, assine agora mesmo. Prove isso. Delicioso. Quando o Paulo nasceu, sua placenta foi colocada em um barril da melhor vodka que existe. Eu bebi a minha placenta. Doce e forte, como você. Está só um pouquinho fermentada. O direito criminal é aquele que a gente vê nos filmes. Sim. É aquele que você vai defender o cliente, vai visitar o cliente na cadeia. É. É uma energia mais pesada que a astrologia. Não sei, eu diria que tá no mesmo lugar, sabia? Porque Jura? Por quê? Eu acho que é você ter que olhar a pessoa como humana, né? Assim, se eu olhar para aquele cliente como uma pessoa, sei lá, um réu, eu não vou conseguir construir nada para ele. Eu preciso desarmar completamente, ouvir a história dele, ouvir qual é a mensagem que ele tem para passar, para eu conseguir construir uma narrativa diferente para que ele tenha uma defesa. Então, o cliente nunca pode mentir pro advogado. Você tem que contar a pior verdade para ele poder... Fica a dica, hein? Tomara que vocês nunca precisem, mas fica a dica. Exato, não minta em hipótese nenhuma pro seu advogado. A gente sempre vai falar isso, porque a pior mentira vai atrapalhar a gente de tentar montar uma narrativa que explique melhor aquilo que você está trazendo. Então, você nunca vai olhar o cliente com aquele olhar de julgamento, e sim de entender a história dele. E muitas vezes a defesa não é... A verdade sempre aparece, né? Não sempre. Não diria sempre. que é sempre. Tá. Eu acho que aparece... Tem muitos fatores que alteram a verdade. Tem questões de prova. Às vezes você tá no lugar errado, na hora errada. Às vezes a defesa do outro é muito melhor que a sua. Às vezes você pega um juiz que não adianta, ele não vai te dar aquele caso. Ele já tem, sei lá, histórico de ser mais rígido naquela temática. Então, nem sempre a verdade aparece. Tanto é que a gente tem muita injustiça no nosso sistema criminal, né? Mas é isso que a gente tenta fazer, que a verdade tenha um outro lado, não seja só o lado da acusação. Porque, querendo ou não, pelo menos, por exemplo, no Brasil, o lado da acusação, o lado da polícia pesa muito. Então, na medida que você está num processo criminal, você já é culpado. Só que muitas vezes você foi colocado no meio daquilo. Você não tem nada a ver, ou você precisa apenas se explicar. E aí eu acho que o advogado ele tem esse olhar humano para te compreender, né? E aí te deixar à vontade e confiar naquilo que você está falando e tentar passar a sua defesa que você não pode fazer naquele momento para outra pessoa.
E aí eu diria que a astrologia não vai muito distante disso, porque também exige esse desmontar de julgamento, porque senão você não vai conseguir... Completamente. Né, me falar nada e nem eu vou conseguir te ajudar. Então, a pior coisa que me falam numa sessão, eu não mudo nem um pouco a fisionomia. É a mesma coisa que acontecia no direito. Você vai contar a pior coisa, o pior crime que você fez, a fisionomia tem que ser a mesma, porque não é isso que me interessa. Me interessa é como te ajudar a lidar com isso. E aí eu acho que tem uma outra parte de você ter que entender a pessoa como humana mesmo, se despir, perceber o porquê ela fez, como ela fez, qual é a falha ali do pensamento que às vezes fez com que ela agisse daquela forma, que nem sempre é consciente, na maioria das vezes, né? Então, eu acho que os dois partem do mesmo lugar. Por isso que eu comecei a identificar que fazia sentido pra mim ir pra uma área que eu lidasse mais com pessoas. Porque eu percebia que dentro do direito criminal, o que eu gostava mesmo era da cabeça daquela pessoa, de entender, né, por que ela fez, como ela fez, pra onde ela vai. Então é isso que você vê em comum entre as duas? Também, acho que sim. Porque eu fiquei pensando qual é o link de duas carreiras tão diferentes, mas é isso, é estudar sobre o ser humano. Sobre o ser humano, exatamente. Faz sentido. Isso eu trouxe, tanto que quando eu entrei no meu escritório de advocacia, o primeiro que eu fiz estágio, eu tinha 5 dias de escritório e eles me mandaram visitar uma cliente que eles falaram, olha, ela não fala nada, ela tá presa, então, tipo assim, ela só quer saber o que tá acontecendo com o processo dela, você vai lá e, tipo assim, você é estagiária, você pode ir porque ela não quer saber muita coisa. Só, né, fala isso, isso e isso. Fui lá, feliz e contente, com 5 dias de estágio, nunca tinha trabalhado na minha vida. No que eu cheguei lá, essa mulher tava há muito tempo sem ser visitada. Então ela simplesmente surtou, ela virava as coisas, tipo, ela não queria saber nada de processo, ela queria que alguém fosse visitá-la. Então, na verdade, o que ela queria era humanidade. Sim. E aí, na hora eu tive que, sei lá, me virar nos 30, deixei pra lá tudo que eu tinha pra falar. Comecei a perguntar dela, como ela tava se sentindo. Resumindo, a gente ficou muito amiga, eu visitava ela a cada 15 dias. Tá brincando. Porque era um dos grandes casos do escritório e eles iam até perder porque ninguém visitava. Então, o que ela precisava ali era humanidade, não era técnica. Né? Então, eu acho que é um super link. Nossa, é um super link. Eu nunca faria esse link. E é uma coisa que, agora que você tá me explicando, faz muito sentido. Quando eu tava lá em Portugal, ela saiu... Desculpa te interromper. Ela saiu, né, da prisão, ela foi liberada e ela me mandou mensagem. Ela falou, eu saí, você me fez acreditar que a gente ia comer uma pizza juntas aí fora, então tô te esperando quando você voltar. Ai, que bom, então, tipo, que ela saiu. Conseguiu sair e tal. Então, acabou que ela ficou no escritório por causa disso e... Né, assim, até o escritório na época mudou muito a percepção de como tinha que tratar o cliente, porque não tem isso, tá lá, você vai lá e dá o recado. Não, peraí, uma pessoa, uma mãe longe de filho, é lógico, em época de fim de ano, Natal, ela tava completamente desestruturada emocionalmente. E a gente tem contato até hoje, faz muitos anos isso. Que máximo. Mas, então, assim, você tava feliz. Tava. Num tema que você, assim, gostava. Da onde surgiu esse start de você começar a estudar os astros? Você viu que eu já vim meio temática. Tematiquíssima. Para um céu. Então, assim, quando o stylist chegou com essa roupa, eu falei, essa roupa é da Virgínia. Amei. Eu falei, tenho que entrevistar a Virgínia, porque foi, assim, meio céu estrelado. Linda, parece o Midnight da Taylor também, o novo álbum dela, é toda essa temática. Amei. Público! Pessoal! O pessoal tá aqui porque eu vou contar pra você uma coisa, Virgínia. Você é muito fã da Taylor, eu sou muito fã da Kim. Eu sei, a gente tem uma briga... A gente tem uma A hora que eu ouvi a pergunta, eu falei, Kim Kardashian? Pois bem, porque a gente vai falar do mapa da Kim aqui. Mas no dia que eu vi sua entrevista no podcast, eu falei assim, Taylor, e você não, porque a Taylor é tudo, porque a Taylor nasceu. Eu falei, ai, meu pai do céu. Cheguei aqui hoje na gravação e falei, gente, adivinhem de quem a Virgínia é fã. Daí eles, da Taylor! Muito! Então não tem problema. Mas graças a Kim Kardashian surgiu Reputation, que é o melhor álbum dela, então a gente perdoa. Então a gente perdoa, não, muito bom. Da onde que você começou a estudar a astrologia? Tá. Bom, aí eu tinha feito essas viagens aí que eu falei pela faculdade, tinha ganhado tal pra fazer essas competições, e aí surgiu, o Banco Santander tinha um concurso pra dar bolsas de presente pra quem quisesse estudar fora. Aí eu pensei, bom, vou tentar, né? Vou mandar as minhas ideias para escrever um TCC, quem sabe dá certo, porque se fosse para eu ir, não tinha a menor condição naquela época. Aí passei, aí eu concorria com mestrado, graduação, era muita gente. Aí eles me selecionaram, eu ganhei essa bolsa e fui para Portugal.
Tá, que legal. Muito. E na época eu também não tinha como comprar passagem. A faculdade se reuniu, os presidentes me deram a passagem. Você aí tá fui brincando. pra Portugal. Nossa, fiquei até arrepiada. Tudo que eu fiz na vida foi ganhando. A bolsa também. Na Então, faculdade você tem eu muita estudava com axé, bolsa. né? Você tem muita sorte. Vamos combinar. Eu estudo na faculdade, a mensalidade era mais ou menos 5 mil. Eu ganhei a bolsa de 100%, só que eu era de Campinas, então não tinha como estudar. Então aí eu ganhei uma segunda bolsa, que era tipo um salário mensal pra poder estudar aqui em São Paulo. Aí depois o fundador da faculdade, ele precisava de uma pesquisadora de dados. Aí ele me contratou, aí eu ganhava mais um pouquinho. Então assim que eu ia crescendo aqui, né? Que legal. De sorte em sorte, digamos assim. Muita gente me ajudou, muita gente me abriu muita porta. E aí ganhei essa bolsa do Santander e a viagem da faculdade. Aí fui pra lá estudar. Só que as minhas matérias, elas eram à noite. Então não tinha nada pra fazer o dia todo. Aí eu tinha acabado de terminar um namoro também. E ele, quando a gente terminou, ele falou, olha, você não consegue me entender, você não consegue compreender o que eu quero de uma relação, vamos fazer o seguinte, vai viajar e estuda um pouco de astrologia, depois a gente vê se a gente volta e tal. Aí fui. Você conta isso no seu livro, gente. O livro dela é babado. Conta. Já quero trazer esse spoiler. Essa história tá nesse livro. Tá. Porque quando você lê esse livro, A Pessoa Certa, a Virgínia é uma romântica. Eu fiquei chocada. Super. Eu fiquei chocada porque, assim, eu já me consultei com ela pra fazer o mapa, tá? Pra vocês saberem. E na consulta, ela, tipo, é super prática. Ela é super papum, é isso, é aquilo. E no livro, quando eu comecei a ler, eu falei, Virgínia, você é romântica. Então, assim, se você quer achar a pessoa certa pra você... Então, por exemplo, aqui fala muito assim, pra você colocar as informações do seu mapa e colocar as informações do parceiro. E como ela diz, escreve a lápis, porque isso pode mudar. Então, e daí você vai lendo... Como, assim, você vai pegando informações, o sol do seu parceiro é em Áries, a lua é em tal, e você vai entendendo melhor a pessoa certa. Então, a pessoa que tá do seu lado, você vai aprendendo a lidar com ela. Ou seja, Caroneiros é um livro que, assim, todo mundo precisa comprar. É muito bom. Mas é verdade. Obrigada, é verdade, eu fiquei chocada. E você conta essa história no livro, né? Que ele fala que ele é de escorpião, né? Ele é escorpiano, exatamente. Só que ele era bem, bem inteligente, assim, ele estudava muito. Então, ele já sabia tudo de astrologia. Eu sabia os signos, entendeu? Não tinha tanto conhecimento aprofundado. Gostava porque, sabe, eu me identificava muito com o meu signo e tal, mas não sabia muito. Ele não, ele já tinha estudado bastante. Então, ele falou, vai, estuda que aí, quem sabe, quando você voltar, a gente dá certo. Voltei e nunca mais quis voltar, mas... Sim. Aí, bom, fui pra lá, aí eu falei, vou pesquisar sobre, então, astrologia. Comecei com astrologia e descobri que existia mapa astral. Falei, bom, o que é mapa astral? Aí, a hora que eu gerou o mapa astral... Que eu falei, meu Deus, tem muita coisa. E aí, na faculdade, eu não tinha um caderno. Eu sempre fui de sentar e escutar. É assim que eu aprendo as coisas. Foi a primeira vez que eu tive um caderno, que eu fiquei alucinada. Eu tenho esse caderno até hoje. E é mais impressionante que tem conteúdos extremamente avançados, assim, que eu dou para os meus alunos agora com 4 anos de curso, que tinha lá já, naquele caderninho que eu fui anotando. Foi tipo, não sei como que aquela Virgínia apareceu mesmo. E fiquei alucinada. Eu lembro que em uma semana eu já tinha estudado tudo que tinha de básico, e aí eu ia procurando mais curso pela internet. E aí contei pros meus amigos, aí pronto, todo dia ia alguém em casa lá pra eu tentar treinar os mapas. Aí só fazia isso. Aí acabei o intercâmbio só fazendo assim as matérias meio vou e volto, mas eu fiquei alucinada por astrologia. Só que eu amava o direito. Então, eu lembro que lá eu fiz um mapa dos sonhos, que o meu sonho era voltar pro escritório que eu tava. Não tinha nada a ver de astrologia. Era só uma coisa incrível que eu tinha achado. Não tava nos seus planos você trabalhar com isso. Nunca. Eu tinha ganhado 1 milhão de bolsas, né? Pra tudo que eu fazia. Sim. Como é que eu ia virar pro meu pai e falar, então, pai... Seu sonho é ter alguém formado na família, eu ganhei várias bolsas, nem teria condição de ter tudo isso, mas não quero. Então, eu não tinha... Nem passava pela minha cabeça. Nunca. E como foi, agora que você trouxe isso, a reação do seu pai quando você contou que queria mudar de área? Então, eu fui primeiro levando as duas ao mesmo tempo, né? E ele foi percebendo que estava ficando inviável em termos de tempo mesmo. Quando eu fiz essa alteração, eu já tinha meio que me organizado financeiramente caso não desse certo. Então, eu fiz ali aquele básico que a gente conhece, deixa eu guardar 6 meses. Se der tudo errado... Não é básico pra todo mundo, é bom você falar. Bom, legal. Assim, lógico que existem cenários e cenários, mas como eu tinha essa possibilidade de fazer a transição ainda trabalhando, eu pensei, eu vou tentar um pouco na astrologia. Eu acho que se der errado, eu fiquei 1 ano fora da minha carreira só do direito, posso
estudar alguma coisa em paralelo. Quando voltar, falo, ó, tirei um tempo para estudar, tal. Tô voltando aqui, então eu vou separar, eu fui começando a separar por mês, assim, uma quantia pra eu ter de reserva caso tivesse alguma alteração no fluxo que eu tava tendo de mapa. E aí guardei, fiz um cálculo de quanto eu gastava, mais ou menos por mês, e guardei 6 meses. Então, até eu sair da bolsa, eu fiquei fazendo essa reserva, né? Então, deu mais ou menos 1 ano. 1 ano que você já ficou queria se preparando? Aham. Não, então calma, vamos lá. Você não pensava Não. na astrologia? Não. Você fez o mapa dos sonhos pra voltar pro escritório? Isso. Pra voltar pro escritório. Tá. Até eu sair depois, né? Levou um tempo ainda. Levou um tempo. Você fez dupla jornada, que é o que a gente chama aqui, de trabalhar nas 2 carreiras por um tempo. Voltei, eu ainda estava na faculdade. Tá. Ainda era estagiária. Voltei pro escritório que eu queria, me formei. Aí, na época, ainda ganhei uma pós para fazer da faculdade. Tinha que passar lá em primeiro lugar numa bolsa. Passei e ganhei a pós. Aí que não tinha mais possibilidade mesmo de eu fazer outra coisa, porque eu já estava fazendo uma segunda, né, quase. Graduação. Especialização. Então tá, fiz a pós. E aí, nesse paralelo, eu só estudava astrologia. Continuei estudando, voltei e continuou. Mas não como cobrava hobby. pelos mapas? Não, nem cobrava, nem atendia. Só estudava. Então eu fiquei mais uns 2 anos só estudando. E aí indo para coisas mais complexas, conhecendo esse mundo mesmo. Quando eu saí desse escritório, a Gabi Prioli, do GNT, estava saindo também. Ela era sócia na época. E aí eu fui para outro escritório, depois eu fui para a Bolsa de Valores. Então esse tempo todo não tinha possibilidade de trabalhar com astrologia. Né? Então fiquei ali só estudando. Quando a Gabi saiu, aí ela postou um dia o mapa dela na internet, aí eu respondi. Ela falou, nossa, você tem que trabalhar com isso, você tem que fazer. Eu falei, não tem nada a ver. Ela falou, quanto você cobra pra fazer? Eu falei, Gabi, nunca fiz, não tenho nem ideia, acho que não tem nada a ver você cobrar, acho que até tenho essa conversa hoje. Ela, não, você tem que cobrar, não é justo, você não cobra nada. Ela até deu um preço. Concordo. Eu acho que todo o nosso esforço tem que ser cobrado. Tem que ser cobrado. Eu acho que é uma questão de energia, gente. Eu acho que assim, você dá, você recebe. É uma troca do universo. Isso é tão importante, né? Porque eu vi quanto eu demorei para entender o meu trabalho como um trabalho. Porque como ele veio do hobby, eu não sentia segurança para cobrar de alguém. Então, para mim, não, tudo bem, eu faço para você, mas cobrar parecia que eu tava sendo injusta com a pessoa, né? Então eu acho que... E assim, depois que eu ainda tava na astrologia, demorou pra minha cabeça mudar de que sim, era um trabalho e eu tinha que cobrar, né? Mesmo que viesse de um hobby, não era de graça. Então tinha o tempo que eu estudava, então se eu conseguia fazer aquilo por 1 hora, porque eu tinha muitas horas de estudos anteriores. Aí eu fui entendendo a importância de cobrar, mas até aí, nenhuma possibilidade. Fiz o mapa dela, não sabia nem como montar um atendimento, né? Só fui fazendo tal, e ela amou, falou, olha, eu tenho uma outra amiga, quero dar o mapa pra ela de presente, ela tá num momento de transição tal, e tá bom. E ela mandou o print do mapa, sem mandar quem era. Então, eu não sabia quem era, falei tudo que eu achava, e ela falou, olha... Mas gravou áudio? Como que foi? Áudio. Aí ela falou, porque ela tava com a amiga, né? Tipo, depois que eu terminei, ela mandou um áudio no outro dia, falou, minha amiga tá aqui e tal, ela quer saber... Fala um pouquinho aí do mapa dela. Aí eu falei as coisas que eu achava e ela falou, olha, procura aí uma idade de um evento importante que pode ter acontecido. Aí eu falei, acho que com tal idade aconteceu isso, e era um segredo dela. Então, como ela não tinha aberto, não tinha possibilidade de eu saber, eu também não sabia quem era. Aí eu descobri que era a Anitta, né? Aí ela me ligou e falou, nossa, eu não acredito, como é que você sabe isso? Tal, a gente tem que ser amiga, tem que trabalhar juntas. E aí a gente começou, então, a trabalhar juntas. E aí ela foi, de fato, a minha primeira cliente que eu comecei a atender com recorrência, né? Toda semana e tal. E aí, ok. Só que mesmo assim eu achava super legal. Ela foi me indicando outras pessoas, então eu tava meio que atendendo todos os dias, porém eu trabalhava na Bolsa de Valores. Então, fazia jornada dupla. Chegava de manhã, fazia o que eu tinha que fazer, saía mais ou menos umas 8, aí eu ia na casa da pessoa, ou ia pra casa atender e fazia pelo Skype. Ou dava aulas. Sim. Dava aulas de astrologia. Não, ainda não, né? Calma, ainda tem um gap aqui. Então, conheci a Anitta e fazia essa jornada dupla, comecei a atender algumas pessoas, mas assim, não existia essa possibilidade de mudança ainda. Na Bolsa, eu também gostava muito do que eu fazia. Eu trabalhava com a parte criminal dentro da bolsa, lavagem de dinheiro, crimes robóticos. Ou seja, aquelas partes tipo fofoca, né? Muito legal. Você fala, meu Deus, que babado é esse? Prejuízo de investidor, quem que mandou informação falsa pro mercado, era muito legal. Eu gostava muito, gostava das pessoas que eu trabalhava, gostava de tudo. E assim, pro direito eu já estava, inclusive, num cargo que não era nem da minha idade ainda.
Então, eu já era sênior com pouquíssima formação. Então, tipo, eu já tava muito bem encaminhada, assim. Não tinha nem sentido fazer essa troca. Aí, um determinado dia, na bolsa tem um Itaú lá embaixo, meu celular começou... Aí eu falei, gente, o que tá acontecendo? Aí eu descobri que ela tinha postado sobre uma coisa que eu tinha falado pra ela de astrologia. Não, porque a minha astróloga... Nananana. Aí a Gabi ainda brincou, falou, você virou astróloga. Você percebeu, né? Nossa, mas não te deu uma angústia? Não, foi desesperador, porque tinha um monte de revista, um monte de gente. Gente, como assim astróloga? Aí eu falei pra Gabi, como assim astróloga? Ela virou astróloga. Eu liguei pra minha mãe ficou desacreditada, eu lembro. Ela, tipo, ficou feliz, mas não ficou feliz, porque com certeza ela pensou, isso vai começar a passar na cabeça dela agora. Ela vai começar a pensar sobre isso. Gente. Vai virar real, né? E aí, eu comecei, de fato, a cogitar. Eu comecei a falar mais no Instagram, comecei a adorar falar no Instagram, a receptividade das pessoas. Aí começou a vir a ideia de fazer curso. Então aí, de fato, quando ela falou, essa aqui é minha astróloga, foi quando... Ela te empurrou. Ela me jogou no penhasco, eu digo, né? Exatamente. Ela falou, vai. Mas não rolou uma síndrome da impostura? Do tipo, será que eu sou capaz de dar conta de tanta demanda? Ah, sim, com certeza. Eu acho que até hoje... Né? Eu acho humano a gente falar isso aqui. Diferente também, até pela forma como foi feito, né? Eu não tive uma construção ali que eu fui pegando segurança pra atender as pessoas. Não, eu fui tipo, oi, essa é a Virgínia, minha astróloga, que atende a Anitta. Ainda tem, tipo, esse peso, né? Então a pessoa vai falar, se ela atende a Anitta, ela vai acertar a minha vida. Só que assim, não era o que eu pensava em fazer, não era o que eu tava visando mesmo. Era um hobby, era uma coisa que eu sabia que eu fazia muito bem, mas porque eu gostava de fazer, não porque... Né, eu queria ganhar algo com isso, não tinha essa possibilidade. E aí eu abracei, aí eu fui, mas assim, toda vez que eu vou sentar pra fazer um mapa, me dá um negócio, tipo, será que eu sei fazer mesmo isso aqui? Será eu te entendo! Né? Será que vai? E se eu travar? E se a pessoa falar que não tem nada a ver? Como é que vai ser? Não, você sabe que toda vez que eu sento pra montar um roteiro, eu falo, meu Deus, será que eu vou conseguir fazer perguntas interessantes? Será que eu vou saber? E eu falo, gente, não, vai dar certo. Daí quando acaba eu falo, consegui, beleza. Exatamente. É exatamente assim, né? Tanto que agora, assim, eu fiz até um retiro há pouco tempo, que eu aprendi uma coisa lá que é bem legal, que eu peguei o hábito de comemorar quando alguma coisa acaba. Porque eu ficava tão nervosa, tão doida que aquilo tinha que sair, que eu não ia conseguir, que tinha que dar certo. E quando acabava... ouvi falar nisso. Acabou, e próximo, entendeu? E aí essa neurocientista falou pra mim, ela falou, vamos pegar o hábito de comemorar quando alguma coisa acabar. Mesmo que simbolicamente, pro seu cérebro conseguir sentir orgulho de você, e você ganhando também confiança que você conclui as coisas. Então foi bem legal, assim, e eu percebo que muda mesmo a nossa postura de comemorar a nossa conquista, e não só ir, tipo, pra próxima, né? E pra próxima. E falando em fim de ciclos, eu sou uma detetive. Entrei no site do OAB e vi que Virgínia ainda paga a sua OAB. Pago meu OAB. Então eu entrei lá, vi que está em dia, está ativa. E essa é uma pergunta que eu faço muito aqui no podcast, e depende. Tem gente que para de pagar, tem gente que não para nunca. Você se vê algum dia parando de pagar? Não. Não? Não. Primeiro que eu sei que eu sempre vai ter algum amigo que pode precisar de mim em algum momento. Tomara que não. Eu posso precisar de mim em algum momento. E assim, eu tenho vontade de voltar pro direito, mas fazer o inverso, né? Ele virar o hobby. Então, eu penso em voltar para dar aula, eu penso em voltar, de repente, para fazer um mestrado, um doutorado, quando eu tiver mais tempo, assim, para dedicar a isso. E aí eu acho que pode ser interessante ter a OAB para alguma coisa, então acho que não, acho que ela vai ficar ali por um tempo ainda. Então você tá em paz com a dupla carreira? Tô, bastante. Eu acho que o direito tá no lugar que ele tinha que estar. Caroneiros, eu tô entrando aqui no meio do episódio rapidinho pra contar uma novidade. O meu livro já tá na pré-venda na Amazon. Sim, isso mesmo que vocês ouviram. Quem me acompanha há algum tempo já sabe que eu escrevi um romance e agora você pode comprá-lo. A história é da Mabel, uma jovem de 30 anos que é demitida do dia pra noite após cometer um erro grave no trabalho. E ela precisa se reencontrar profissionalmente, descobrir o que ela realmente gosta.
O livro conta toda essa jornada profissional e enquanto ela busca se conhecer melhor, ela vai fortalecendo a autoestima, revendo toda a sua vida, amizades, famílias e até relacionamento. É um romance que aborda felicidade no trabalho, mas também fala de amor próprio. Eu quero que vocês conheçam a Mabel e se apaixonem por ela, assim como eu. Eu tô deixando o link no descritivo do podcast, mas se você tá assistindo, você pode comprar escaneando esse QR Code que tá aparecendo na tela. Vambora ler o Doce Jornada? O que você acha que qual que é o principal equívoco das pessoas quando a gente fala em astrologia? Porque é uma carreira que tem muita ciência por trás, tem muita lógica. Muita matemática. Muita matemática. Eu acho super difícil ler um mapa. Eu acho que das mais difíceis das ciências ocultas, ela tá sempre nos avançados. E tem muita gente que acha que é misticismo. O que você escuta que não é verdade? Então, eu acho que, assim, eu brinco que eu tenho esse azar de vir de duas carreiras que as pessoas acreditam que elas têm muita certeza do que elas falam. É verdade. Todo mundo no bar é um pouco advogado. É um pouco advogado. Acontece um crime, todo mundo sabe quanto de pena a pessoa tinha que tirar, se for latrocínio, duplamente, triplamente, né? Então, já é. E eu acho que a astrologia, ela tem um pouco, graças à história dela, esse desconhecimento. Porque antigamente ela era dos reis, né? Então, privativo dos astrólogos reais. O povo não sabia astrologia. Então, quem estava no poder sabia. Depois ela foi dos acadêmicos. Daí veio o iluminismo e ela morreu, né? Quando ela voltou muito nesse folhetim. Então, uma coisa que se dissipou de forma genérica, assim, com informações práticas para que a massa conseguisse entender e ela fosse renascendo. Então, já se dissipou de uma forma muito genérica, né? Que não tem a profundidade que, de fato, você saber o que é ser ariano significa. Então, eu acho que o primeiro grande equívoco é achar que é uma coisa que não serve para nada, porque é muito... características que vai se aplicar a todo mundo, qualquer um pode se identificar. Não, isso aqui vem de uma falta de profundidade mesmo, de conhecimento. Segundo, eu acho que... então você é o seu signo, né? Então você pode ter 2 signos. Não pode ter 2 signos, você tem um signo só. Eu não me identifico nada com o meu signo. Eu tô te confessando. Apesar de eu ser muito política, de eu ter essa coisa de ser sociável, eu leio a indecisão do libriano e não me conecto, entendeu? Então eu entendo isso que você fala. Mas o seu tem... Aí que tá. Tem o ponto específico de cada mapa ser um. Quando a gente tem, por exemplo, Sol e Ascendente no mesmo signo, na primeira casa, que é o seu caso... É o meu caso. É a energia de Áries. Então muda totalmente o que aquela Libra veio fazer. Então, cada um tem uma composição de mapa. É algo extremamente complexo. Então, eu acho que é difícil falar de astrologia... eu sou libriana, logo eu não sou libriana porque eu não pareço. Você vai ter que saber toda aquela complexidade de casa, de aspecto, de signo e trânsito, e aquele mapa progride. Então, por exemplo, o teu mapa ele tem o Sol no grau 29. Com 1 ano, você já estava lidando com as questões de Escorpião. Naturalmente, até os 31 vai parecer que o Escorpião domina mais para você. É verdade. Tem uma questão aí de técnica mesmo. Então, né, infelizmente a gente fala muita coisa sem profundidade. Não, sem profundidade, mas realmente, você falou uma coisa muito curiosa. As suas 2 profissões são profissões que todo mundo é expert. Então, assim, todo mundo tem uma opinião pra dar. Eu imagino que deva ser frustrante, que às vezes você deve falar, gente, peraí, quem estudou aqui fui eu. E eu sempre brinco que eu acho que pra você falar que uma coisa não existe, por exemplo, para astrologia, você tem que ter estudado tanto quanto alguém que acredita para você falar, isso aqui não existe. Senão é só um palpite. E aí eu vou dizer que futebol não existe porque eu não quero que exista. Então, né? Sim. Eu realmente, eu brinco que eu não sou a pessoa que vai pregar astrologia. Se você falar para mim, eu não acredito, não vou ser eu que vou falar, mas eu acho que você... Pra mim, segue o assunto, acabou. E normalmente funciona mais porque a pessoa fica mais interessada do porquê que você não tá querendo explicar para ela. Né? Mas, assim, realmente as pessoas têm palpites sobre essas 2 áreas massivamente. E no seu mapa, já apontava uma mudança de carreira? Apontava. Apontava? Então você já sabia que alguma coisa ia acontecer? Eu achava que eu ia, sei lá, talvez mudar para uma empresa ou mudar de país, para algum outro lugar, assim, mas realmente mudar de carreira, não. Ou eu imaginava talvez que em algum momento eu tivesse mais de uma, porque eu tinha gêmeos no meio do céu, só que eu imaginava que ia ser professora e advogada. Entendi. Então você não imaginava que seria uma mudança tão grande? Não, mudar de carreira nunca imaginei. E, assim, a nossa audiência, ela tá buscando se encontrar profissionalmente.
como que um mapa astral pode ajudar nisso? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, do meu ponto de vista, é que o trabalho, a carreira, a nossa família são panos de fundo para o que a gente está fazendo aqui, que é uma descoberta da nossa essência, do nosso propósito. Então, a primeira coisa que eu acho que o mapa te ajuda é você se descobrir. Porque isso é determinante para você saber o que você faz bem, o que você tem habilidade e, naturalmente, você vai ter competência para fazer aquilo. Então, quando e eu atendo muita gente nesse momento de falar, putz, eu faço um negócio que eu não sinto que tem a ver comigo. Então, provavelmente, ou duas coisas são possíveis, ou você escolheu errado desde sempre, por um desconhecimento de você, por uma pressão externa, ou porque a vida pediu mesmo, você tinha que trabalhar, né? Ou então, você mudou, o que é também muito possível, né? E aí você, pelo mapa, consegue identificar o que precisa existir na profissão daquela pessoa para que ela se sinta bem. Então, o mapa passa essa informação? Sim. Então, o mapa natal. É o mapa natal. Então, não é que ele vai te dizer, olha, você tem que ser apresentadora. Mas ele provavelmente vai colocar nas casas, que a gente fala, né? Tem as casas do mapa. De profissão, ele vai colocar a energia de ar. Porque ele vai fazer com que você tenha que ter na tua profissão movimento, gente, troca, conexões, conversas. Então, quando eu olhar aquilo, eu não vou te falar para ser, por exemplo, programadora de computador, porque eu sei que você não vai lidar com muita gente. Então, ao longo do tempo, aquilo vai te cansar. A gente vai ter que filtrar profissões que você tenha troca constante. Então, o mapa ajuda muito nisso, a você entender o que aquela profissão precisa ter para ela te encantar. Para ela te encantar. Nossa, isso é bárbaro. E aí, naturalmente, você vai ser muito bom daquilo porque vai ser autoral. Então, vai ser diferente de todo mundo, porque tem a sua cara. Que tem a sua cara. Então, no seu mapa, as mesmas características aparecem, que é a necessidade de pessoas, de entender o ser humano no seu. Exato. Eu tenho Aquário na casa do profissional, que é... A astrologia pertence ao reino de Aquário também, que é esse conhecimento futurista, né, que a gente fala. E também de ajudar as pessoas a se libertarem, a verem coisas de formas diferentes, contrárias, né, do que já existe. Então tem. Muito bom. Eu fico, assim... Eu vou falar pra você. Eu sei que a astrologia não é adivinhação. Mas quando eu fiz uma consulta com você, você falou coisas que pra mim pareciam até evidência. Eu sei que eu tenho que tomar muito cuidado quando eu falo isso, porque a astrologia existe uma lógica e existe uma matemática. Então eu não estou incentivando e posicionando que a astrologia é adivinhação. Mas você via coisas no meu futuro que você falou, aos 37 anos você vai passar por uma dor profissional, que é a dor de aparecer. E aquilo me deu um medo. Eu falei, ai, meu Deus do céu, eu já preciso até marcar uma próxima consulta. Então, a astrologia também te mostra, assim, profissionalmente desafios para você se preparar e para serem menores, né? Exato. A astrologia tem os graus, e os graus mostram eventos importantes ali da sua vida. Então, a gente tem momentos da vida que são destinados a lidar com algum tipo de experiência. E aí a gente consegue entender qual é o desafio que vai se apresentar. Como é que você vai ter que olhar para aquilo que vai te transformar de alguma forma. De novo, é sempre sobre você. Pode refletir na carreira, pode refletir na família, mas o desafio é pessoal. Entendi. Né? Mas dá para ver. Mas dá para ver e, por exemplo, eu queria começar a falar agora de astrocartografia. Legal. Porque a Anitta te apresentou assim pro mundo. Sim. Então, ela comentou que ia fazer uma viagem, né? Que você tinha indicado. O que é astrocartografia? Bom, a astrologia, vamos pensar que ela é um guarda-chuva cheia de técnicas menores para você ler os eventos. E a astrocartografia, ela é uma técnica que vai cruzar o teu mapa astral com o teu mapa mundi, com o mapa mundi de forma geral. Então, um software pega os planetas do teu mapa e ele coloca sob o mapa mundi. E aí a gente vai entender qual é a relação do teu mapa com cada lugar no mundo. Ou seja, por que tem lugares que você sonha em ir e você não sabe por quê? Tem lugares que você sente que não vai ser legal, que você não tem a menor vontade de estar lá, muito embora qualquer pessoa tenha te dito que é maravilhoso. Tem lugares que a pessoa fala, não vai, é incrível, você vai, com você dá tudo errado. Já aconteceu. Né? Tem lugares que você vai, todo mundo fala, não, em 3 dias você faz, não dá tempo, dá tudo errado, acontece um monte de coisa no meio do caminho. E aí, quando a gente faz essa projeção do mapa no mapa mundi, a gente consegue entender o que cada lugar vai te proporcionar. Inclusive em termos, assim, das pessoas que você conhece daquele lugar, o que elas trabalham na sua vida.
né? Por que você tem essa conexão? Aonde existe maior probabilidade, por exemplo, de você encontrar um amor onde vai ser mais legal para você passar uma lua de mel, porque é a linha de Vênus. Então, naturalmente, vai trabalhar essa parte de relacionamento. Então, a gente consegue trazer para o mapa mundi o teu próprio mapa astral. E aí você vai trabalhar o teu mapa astral de outras formas, porque você não precisa fisicamente ir naquele lugar para trabalhar um posicionamento de um planeta. Isso que eu acho muito legal, porque assim, Anitta é dona da porra toda, vamos combinar. Ela pode financeiramente ir para os lugares que você indica. Isso. Mas e quem não pode? Tem uma solução? Tem um plano B? Exato. A ideia é que você tenha uma conexão com aquele lugar. Você não precisa estar lá fisicamente. No momento em que você nasceu, essa conexão se formou. Então, você pode, entrando em contato com aquele lugar, trabalhar esse posicionamento do teu mapa que está ali refletido. Então, pela gastronomia, pela música, por documentário, a história do lugar, coisinhas que você põe perto de você, na tela do celular. O meu fundo de tela é uma cidade que foi indicação da Virgínia, tá, gente? E aí você consegue trabalhar a mesma energia sem estar lá. Então, por exemplo, eu atendi uma moça uma vez que ela tinha Plutão, que é um planeta que fala de fins, de términos, dificílimos no Japão. E aí eu dei uma dica pra ela, porque ela falou, eu preciso ter um término e eu não sei como fazer isso. Eu falei, vai num restaurante japonês. Que tudo! E aí ela falou, deu tudo certo. Ela falou, fez todo sentido. Tipo, a pessoa ficou super aberta, tal. Pode ser uma grande coincidência? Pode. Mas a gente testou dessa forma e deu certo. E ela falou, lembrando, tem outras situações que eu já vivi de términos e finalizações que a gente tava no japonês. Que foi lá que isso aconteceu. E isso é tudo matemático. Isso tá explicado assim, por A mais B. Isso é tudo software, né? Isso é tudo software. E é uma técnica que tem pouca gente que faz porque ela é recente. Ela foi descoberta na década de 80 por um americano, ele chama Jim Lewis. Só que ele morreu cedo, então ele deixou pouca coisa escrita. Tem um instituto que estuda hoje, mas ainda não é muito difundida. E existe algum site gratuito que oferece astrocartografia? O astro.com, ele calcula o teu mapa astrocartográfico, inclusive ele vai dar a linha, você clica e tem uma explicação do lado. Ah, que legal, então é muito acessível para as pessoas. Super, ele tá em inglês, mas você traduz, consegue, joga num tradutorzinho ali, dá para fazer. E assim, ouvi boatos de que, inclusive a quebra de contrato da Anitta com a gravadora aconteceu graças ao seu aconselhamento. O que você acha disso? Acho um pouco prepotente, né? Não sei se eu diria que foi graças a isso, mas era um dos objetivos, que aí tem uma outra técnica que é a Revolução Solar, né? Que é o mapa do aniversário. Então, um dos grandes objetivos, né, das questões dela era a questão da gravadora. Então, quando a gente escolheu o lugar para ela passar o aniversário, a gente tinha em mente que isso era um dos pontos a se considerar, que ela precisava ter uma quebra ali, um novo ciclo com relação ao profissional, aos contratos dela. Isso para astrologia tem outro simbolismo, não é simplesmente contrato, é aquilo que eu disse, aquilo que eu troquei, os limites que eu consegui colocar. Então, ela também foi trabalhando questões internas dela, que é o ponto da astrologia, que fizeram com que vamos dizer assim, essa prisão contratual talvez não fosse mais necessária. Entendi. Né? Então, tem, mas não diria que é tudo, né, graças a isso. Tem a parte de trabalho dela também. Claro, com certeza. E a Anitta bota a boca no trombone, a gente sabe, né? Muito. Você estudou psicanálise. Estuda. Estudo. Por quê? Olha, quando eu tava... O que eu fui percebendo, né? Que eu achava que existiam coisas mais complexas do que aquilo que eu estava vendo no mapa. Então, eu sempre ia aprofundando para o passado da pessoa, a história da pessoa, e percebia que isso tinha uma relação direta com o hoje. E eu faço psicanálise também há muito tempo, quando eu tinha que terminar com esse determinado namorado lá, eu tava querendo terminar e não tinha coragem, porque era um namoro muito longo, 6 anos. Aí eu fui fazer terapia. Então eu fiquei 1 ano fazendo terapia psicanálise, descobrindo isso, já achando muito interessante. Depois eu descobri que tinha tudo a ver com a astrologia, porque Jung, um dos pais da psicanálise, ele tem tudo sobre astrologia, sempre estudou astrologia, tem toda a relação da psique com a astrologia, com o tarô. Freud jogava tarô para os pacientes, para ele testar se existia mesmo a tal da sincronicidade. Então, já era, quando eu entrei para astrologia, naturalmente a psicanálise já veio, porque está muito interrelacionado. Então, eu fui atrás para me especializar, porque eu gostava muito. Quando eu estava na faculdade, eu também estudei análise não verbal, né, que é a gente decodificar as expressões da pessoa.
E aí tem muito de psicanálise, porque o jeito que a pessoa senta vai falar do emocional, do sentimento, do inconsciente. Então, a psicanálise sempre esteve ali, né? E é incrível, gosto muito. Não, eu gostei muito. E, assim, tem alguns temas que você fala que não são tão comuns. Por exemplo, tem um que chama decodificação neuroastral. Neuroastral. Isso tem alguma coisa a ver com neurociência? Isso, porque quando eu fui estudar psicanálise, eu estudei psicanálise e neurociência junto. Né? Tá, entendi. E o que é uma decodificação neuroastral? Então, é que isso vai querer, no sentido assim, a gente vai analisar tudo de você, não vai ser só o mapa. Então, tudo o que você faz, o que você diz, o que é ato falho, a gente vai trazer toda a parte da psicanálise, análise não verbal. Então, não dá pra dizer que a consulta vai ser só astrologia, porque não vai, né? Então, vai ter essa outra parte. Então, a minha mãe também trabalha com microfisioterapia, né? Eu amo microfisioterapia. Exato. Então, na decodificação, a gente troca bastante sobre as percepções dela também, do que ela percebeu de datas, de eventos da pessoa, para que a gente possa entender inconsciente, né? Na verdade, a gente tem 95% do comando do inconsciente, então tem muita coisa para se olhar. Muita coisa para se olhar. Né? E no começo, na abertura, que eu gravo depois que a gente faz, eu falei muito do crescimento da astrologia como um negócio. Para quem quer entrar na astrologia hoje como um negócio, que dica você daria? O que você vê acontecendo? Eu acho que as áreas espirituais e holísticas, de forma geral, você tem que ir ciente que existe um preconceito de você cobrar por algo que é espiritual, digamos assim. Só que é o que eu falo, se você consegue fazer um mapa em 1 hora, é porque você tem pelo menos 20 anteriores que você sentou e estudou de forma geral para aquilo. Então, a primeira coisa é você saber que é uma coisa que você pode cobrar e que faz sentido cobrar, porque além do estudo tem o tempo, tem a sala, a internet, a água, a luz, a disponibilidade, o tempo que eu podia estar atendendo outra pessoa e estou atendendo essa, o quanto eu vou conseguir reinvestir no meu próprio estudo, tudo isso tem que estar contabilizado naquilo que você vai cobrar do outro. E eu acho que em terras de rede social tem espaço para todo mundo, né? Então, eu acho que o grande caminho aí é a rede social. A gente veio de uma pandemia que as pessoas estão carentes de informação interna, que retire angústias internas. Então, eu acho que a gente viveu extremo, saiu da pandemia e todo mundo ficou muito feliz, muito louco, vamos sair e tal. Só que vai ter uma baixa natural. E existe esse movimento de busca de autoconhecimento. Então, é uma área que só tende a crescer. E eu acho que as pessoas precisam se sentir compreendidas. E eu acho que o grande problema das pessoas da astrologia na internet é que elas falam para astrólogos. E aí eu acho que essa é uma grande sacada, que quem for entrar na astrologia pode fazer diferente. Quando eu falo para astrólogos, eu falo para um nicho muito pequeno. Querendo ou não, eu falo só para concorrentes. Quando eu falo numa linguagem simples, fácil, para qualquer um entender, aí sim eu estou abrindo para um espaço de pessoas para poder atender e que vão te procurar muito maior do que se eu ficar falando lá tecniquez, porque a quadratura, porque... Não, as pessoas não querem saber isso, elas querem saber se elas podem comer pão ou não, né? Se isso é bom ou não para elas. Então eu acho que trazer assuntos assim da alma humana de uma forma fácil, que a pessoa consiga falar, nossa, faz sentido, eu tava angustiada por isso, mas tudo bem, então é isso que tá acontecendo no céu, sabe? Simplificar, porque eu acho que a galera quer falar astrologuês e isso só afasta as pessoas, não ajuda em nada. E você vem de um universo que é o juridiquês, né? Que eu odiava aquilo. Acho que é por isso que eu tenho a resistência com o astrologuês. Faz Porque, sentido. coitado, o cliente pega o processo dele e ele não entende o processo dele. Por sorte, ele pode pagar um advogado, né? Se ele não pode, ele não consegue nem entender. É verdade. Desnecessariamente. Eu entendo a necessidade de algum grau de formalismo, mas não de incompreensão, né? De tornar incompreensível. E você tem um Insider, que é uma plataforma de astrologia. Conta pra gente... Como que é, o que a pessoa... Eu vou deixar o link no descritivo do podcast para quem quiser assinar. Mas o que a pessoa tem acesso quando ela faz essa assinatura? Bom, o Insider, ele é um clube de astrologia. Então, eu não queria lançar um curso que a pessoa entrasse lá, assistisse e a gente não tivesse troca. Afinal, eu tenho bastante ar no mapa, né? Então, o Insider é um clube que você tem aulas semanais. Então, a depender do teu nível, tem básico, intermediário e avançado. Então quem não sabe nada pode entrar. Entra do básico, começa do zero. Isso.
E aí a gente tem também aulas práticas, então você tem a parte de conteúdo, as aulas são ao vivo, e a aula que é prática, né, que a gente vai testar com mapas de cantores, filmes, atores, tal, aquele conteúdo que a gente está aprendendo. Aí nós temos o Happy Hour do Insider, que é, por exemplo, o Sol vai entrar em Câncer, né? Acabou de entrar em Câncer. Então a gente vai se reunir para entender o que significa aquilo na nossa vida, o que a gente pode fazer todo mês, né? Uhum. Para trabalhar aquilo melhor. A minha mãe dá aula também, então ela traz a parte de astrologia médica, né? O que o Sol em Câncer, né, reflete no nosso corpo. A gente tem o nosso projeto Pro Bono também, que a gente pega alguns mapas para eles treinarem de pessoas que não poderiam também pagar por um mapa, então, né, sempre pega mapas de pessoas pra gente atender. Tem bastante coisa, é bem legal. Que bacana, então é um projeto, clube mesmo. É um clube, mas além disso tem um cunho social, que eu acho importante a gente falar. Porque com uma vida tão abundante, que você teve tanta sorte, que você, por exemplo, ganhando tudo sempre, ganhando né? tudo. Então eu acho muito importante também ter essa troca, Sim. a gente dar. Eu acho importante você falar isso. Isso veio muito do direito, né? Nos escritórios do direito, em geral, tem advogados pro bono, ou pegam casos que a gente chama de pro bono, né? Que eles não cobram e ajudam a pessoa, né, que ela não pode pagar aquele determinado atendimento. Então, pensando nisso, eu trouxe para dentro do Insider também. E funciona muito bem, porque é bom para eles que testam, né, aprendem com o que eles estão fazendo em mapas reais, e é bom para as pessoas também terem acesso, né, a algo que acaba sendo, às vezes, inacessível pro público de forma geral. E assim, além dos famosos, você atende, entre aspas, gente comum? Atendo. Porque assim, você me atendeu, eu sou gente comum. Mas assim, como que é a maioria do seu público? Assim, tem bastante... é bem variado. Tem bastante famoso, mas tem bastante gente normal do Instagram também. Entendi. Então tem de tudo. Tem a de pessoa tudo, não precisa se inibir. Não, imagina. Pra passar com você. Eu vou chegar, Não faz gente. sentido. Ela não sabia que eu tinha um podcast, a gente não tinha planejado a pauta, eu fui como cliente mesmo. Não, nem chega pra mim quem que tá agendando. Eu não fico nem sabendo. Você não fica nem sabendo. Não, nem famoso, nem não famoso. A não ser que a pessoa me chame. Tá. Ela fala, queria atender, aí eu já passo direto pra moça que trabalha comigo, a Jana, e ela organiza. Justamente pra não ter essa coisa de, quero fazer essa pessoa, não quero fazer essa, passa essa na frente, troca essa. Então eu nem tenho contato, eu não fico nem sabendo. Eu só pego a agenda e vejo quem é na semana. Legal. E eu pedi pra você ver o mapa, gente, porque eu sou assim, entendeu? Eu vou falar pra vocês, então vocês têm que saber que eu sou fã da Kim Kardashian, vocês já sabem, se você não sabe ainda, vai ficar sabendo hoje. E eu pedi pra você dar uma olhada no mapa dela. É verdade. Porque a Kim, ela tem uma coisa que ela passou de uma pessoa que as pessoas debochavam dela para um ícone. Porque assim, querendo goste ou não, hoje ela é uma pessoa que tem uma empresa, que tem um posicionamento de marca de valor. Isso tava no mapa dela? Assim, ela tem um posicionamento na primeira casa que é muito similar ao Peixes, né? Sério que a gente é quase gêmeas, eu e ela, né? Ela faz 21 de outubro, eu faço 22. Separada por alguns bilhões. Apenas isso. Alguns bilhões e um Kanye West. Não mais, né? Não Agora mais, não é mais. Ainda bem que ela acordou. Ela tem um posicionamento que é Netuno, bem próximo ao ascendente. Isso traz experiências de vida para a pessoa de muito exílio, de se sentir excluída, rejeitável, à margem. Traz experiências de vazamentos, como ela teve, das pessoas terem muita dificuldade de lê-la, de entender quem ela é, fazerem muitos palpites, assunções. Então, ela tem isso já no ascendente, né? Já na cara dela. Só que esse ascendente Sagitário tem um Júpiter no meio do céu. Júpiter no meio do céu é um posicionamento de quem tem como se fosse um golpe de sorte que lança essa pessoa pro profissional, pra carreira, pra uma exibição pública muito grande. E aí eu acho que ela soube fazer do limão uma limonada, né? Ela soube criar o império dela. Criar um império. E assim, agora ela tá solteira. Quando vai aparecer um amor na vida dela? Eu tô curiosa. Quando vai aparecer um amor? Bom, eu acredito que, assim, ela tem uma Vênus em Virgem, oposta a Saturno em Peixes. Talvez agora ela tá trabalhando questões de entender quem ela é, né? O que ela valoriza, o que ela gosta, o que é real num relacionamento e o que é platonismo, o que ela precisa, o que precisa existir no dia a dia, o que não precisa. Assim, ela tem uma lua em Peixes, então acho que ela já veio de um lar
em que ela não tinha muita percepção de quem ela era, né? Eu percebo que a mãe dela tem um controle ali. Muito grande. Uma lua em peixes é uma sensação de que, no final, quem cuida de mim é Deus. Então, talvez ela tá passando por esse momento de entender como é que ela pode cuidar dela, né? Talvez, espero que ela segure um pouquinho no amor. Ela já sofreu bastante. Sim. Tá precisando cuidar dela um pouco, né? É verdade. Tem alguma coisa que o mapa dos famosos tem em comum? Assim, depende muito do tipo de coisa que ele faz. Então, mapas de músicos têm determinados signos em comum. Mapas de atores têm outros signos em comum. Mapas de pessoas muito famosas, normalmente vai ter coisa lá em cima, né? Na casa 10, ou então na casa 5, que é uma casa de dom artístico. Então, existem alguns posicionamentos que inclinam a pessoa a ter essa tendência de exibição. Né, maior popularidade, tem posicionamentos que, assim, dificilmente alguém não vai gostar daquela pessoa. Faça o que ela for, ela tem a lua no ascendente, ela tem a lua na casa 10. Todo mundo gosta, não tem o que fazer. E o que você pode contar pra gente de mapas de famosos, por exemplo? De mapas interessantes? Interessantes, que você acha interessante. Não precisa ser de famoso brasileiro, que você já atendeu. Mas coisas de carreira. Que você fala, olha, tal pessoa tem isso na carreira, ia passar por algum desafio. Tem alguma coisa assim? Eu acho interessante o mapa do Obama, por exemplo. Ele é leão com ascendente em aquário. E tem bastante virgem. Virgem vai falar da parte de saúde. E aquário é o social, é o revolucionário. É a pessoa que sempre se sentiu diferente e agora quer incluir outras pessoas, né? E aí vem logo o Obamacare. Né? Exatamente, que foi tudo que ele tentou fazer, levar a saúde de forma geral pro povo, que é um negócio que sempre foi muito inacessível pro americano. Sim. Então, eu acho que é bem interessante. Sou fã da Taylor, sempre cito a Taylor, né? A nossa desavença. Gente, pra quem não sabe, Kim e Taylor não se dão. Não se dão. Kim fez um exposed da Taylor aí, mas daí Taylor deu a volta por cima. Com um bom ascendente escorpião, Marte escorpião. E lançou o melhor álbum da carreira dela. Reputation, exatamente. E como é o mapa dela? Então, ela é sagitariana, então com ascendente escorpião e lua em câncer, né? A bichinha sofre bastante, só que ela tem muita coisa em aquário, tudo na casa 3. E ela acabou de ganhar um Innovation Awards justamente por estratégias inovadoras, revolucionárias e imprevisíveis para lançar os seus projetos. Querendo ou não, o Midnight, o último álbum dela, ela pegou o top 10 da Billboard com as 10 músicas que ela tinha lançado. Tá só feito histórico, é bizarro. E agora ela tá com a Beyoncé ali concorrendo pra turnê mais lucrativa da história. E isso tudo dá pra gente ver no mapa dela. Tudo no mapa dela. E ela é fissurada em astrologia, né? Ela é? Ela lança tudo com astrologia. Agora, dia 7/7, tem uma super data astrológica. Ela vai lançar o álbum dela. É um portal, 7/7/2023, né? Se a gente pensar em numerologia, dá tudo 7. Tá. Então, é um dia bem importante, assim, de lançamento. E aí, quando eu vi, ela tava lá, Dona Taylor lá com o lançamento marcado. Então, ela deve ter alguém prestando consultoria pra ela. Com certeza. Então, é uma coisa que mundialmente as pessoas de poder têm acesso. Com certeza. O JP Morgan fala, os milionários não acreditam em astrologia. Os bilionários nunca questionaram. Nossa, poderosa essa frase, hein? A Maserati, o símbolo dela é o Netuno, signo do fundador. Aquela que tem o touro, a Lamborghini. Taurino. Por isso que o símbolo da Lamborghini é um touro. Você tá brincando? Nossa, que incrível. Então, as marcas, por exemplo, podem te contratar também para fazer consultorias em relação a produtos? Sim, o lançamento da própria marca, o lançamento da empresa. A empresa tem mapa também, né? Você pode ter um mapa da empresa para você entender o propósito daquela empresa. Você tem mapa para lançar um produto, melhor dia, como usar a astrocartografia para um lançamento, para algo que você vai estrear. Então, bastante gente usa profissionalmente mesmo. Então, os empreendedores que estão assistindo a gente super devem se consultar com você. As pessoas usam para planejar lançamento, com certeza. E dá para, por exemplo, com a astrocartografia, planejar o melhor lugar do mundo para lançar? Sim, com certeza. Tá. Existe isso, tem gente que faz isso. Faz. Depender do tipo de coisa que você quer lançar, o tipo de empresa que tem um lugar que vai fazer mais sentido. Tem lugar que popularidade faz sentido. Tem lugar que não. Talvez as pessoas precisam de uma visão de seriedade daquele projeto. Então, depende muito, você personaliza todos os atendimentos, assim, para bolar uma estratégia com a pessoa.
Você saiu de advogada criminalista para criadora de conteúdo. E você faz isso muito bem. Então, você tem o livro. Tenho. Você tem os atendimentos individuais. Você tem a plataforma de astrologia. Você se vê em algum momento parando de atender o individual? Não. Eu me vejo diminuindo do que eu faço. Mas eu acho que é uma coisa muito viva. Cada atendimento que eu faço, eu aprendo. Então, eu guardo uma quantidade de informações que a pessoa trouxe daquela vivência dela para eu saber, então, Libra significa isso, porque aquela pessoa que é libriana contou que já viveu isso. Se eu parar, eu desatualizo. Então, eu só vou ter referências anteriores do que eu tô fazendo. Então, não acho que dá para parar totalmente. Tem que continuar atendendo. Tem que continuar. Você tem que estar em contato. A astrologia é bem viva. E você perde prática, perde técnica, perde a rapidez para você achar, né, o que você precisa achar de problema no mapa. Mapa é prática, tem que fazer. E os seus atendimentos desse ano já estão lotados? Sim. Então, quem desde quiser... ano passado, legal, desde o né? ano passado. Então, quem quiser agendar para o ano que vem, eu posso deixar o contato? Pode. Uhum. Tá, eu deixo o contato no link do podcast. Isso. Falando em famosos, tem agora uma trend na internet que fala sobre arquétipos. Primeiro, eu vou te pedir para explicar o que é arquétipo. Bom, a gente chama de arquétipo tudo que materialmente tem um simbolismo maior. Então, a gente vai pensar, por exemplo, na Cleópatra. A Cleópatra deixou de ser a Cleópatra histórica. Ela vai trazer pra gente sensações. Sensações de poder, sensação de sexualidade. Tudo o que ela te trouxer e ela te causar de imponência é algo que você pode ter em você. Então, a ideia do arquétipo é que você pode trabalhar aquela inspiração para você entender aquele conceito mais profundo que significa, né, na verdade, todo o arquétipo. Então, por exemplo, a astrologia trabalha com arquétipos. Quando eu falo de Marte, é um arquétipo de Marte, não é o Marte planeta que está fazendo tudo isso. Entendi. Entendeu? Então, não é que a Cleópatra está causando em você alguma coisa, mas o fato de você ter a inspiração naquele arquétipo, naquele modelo, faz com que você consiga desenvolver em você algumas características que você observa nesse arquétipo. Então, para vocês entenderem, por exemplo, o que a internet está dizendo, que assuntos que rolam em alguns grupos da internet é assim: se a pessoa gosta muito de futebol, ela estuda o Pelé, ela estuda, por exemplo, os hábitos dele, os trejeitos, como ele joga bola, o que ele come, o que ele faz no dia a dia, para que a pessoa possa replicar e ser mais como o Pelé. Isso faz sentido? Eu acredito que faz sentido. Tá. Eu acho que a gente não precisaria nem ir numa parte mais mística, assim. É você tomar aquela pessoa dentro de de uma parte saudável, né? Como um grande exemplo. Então, existe um processo para ela ser o que ela é. Como ela come, como ela anda, como ela se porta, o jeito que ela fala. Toda a observação dessa quantidade de fatores é importante para você, por exemplo, desenvolver algo que aquela pessoa te passa, como força, confiança. Eu acho que tem que se tomar o cuidado de você não se perder aí também e tentar se tornar aquela pessoa achando que a tua personalidade não é suficiente. E às vezes, né, isso pode acontecer, tem que tomar mais cuidado. E você acha que a astrologia compete com religião? Não, pelo contrário, eu acho que a Bíblia tá cheia de astrologia, pelo contrário. E pra mim, eu vim de uma criação cristã, né, eu estudei em escola evangélica a vida toda. Então, a forma que eu li para não brigar com a minha fé era de que os planetas não eram deuses, né? Então, não eram os planetas que estavam fazendo as coisas, mas parte daquilo que foi feito por Deus. Então, se na Bíblia Deus pode usar uma mula para falar com Balaão, ele pode usar sei lá, uma nuvem para guiar o povo no deserto, ele pode usar os planetas para simplesmente mostrar o que ele está fazendo, né? A gente tem o livro do céu, o livro da vida na Bíblia, né? Que fala que é onde estão contados todos os nossos dias. E para mim parece bem condizente com o Deus que eu imagino ele usar os planetas para contar os nossos dias. Então, para mim, seria um instrumento de Deus para se comunicar com a gente, não algo que a gente adora e fica buscando como Deus. Né? Então, não briga se você não tornar esses planetas deuses, mas sim instrumentos de manifestação divina. Perfeito. O que é sucesso para você? Sucesso? Faço essa pergunta sempre aqui. É que eu vou pensar, eu sou uma romântica, né? Eu vou pensar na minha família feliz. Então, sucesso para mim é poder proporcionar tudo que faça eles felizes.
Muito bom. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado, que é assim, toda estrada tem seu erro. E alguns erros te ensinam mais do que um MBA. Então, são erros que no fundo são uma bênção. Que erro que você já viveu, profissional, que no fim você deu graças a Deus? Nossa, eu sou uma pessoa que eu tenho uma qualidade que é quase um defeito ao mesmo tempo, que é a ingenuidade, assim. Então, essa coisa de querer conhecer muito a pessoa e perder os julgamentos, eu não tenho desconfiança de nada com ninguém. Então, eu já confiei muitas vezes em várias pessoas que eu não deveria ter confiado. Né? Colocar... A primeira coisa que eu não faria mais, não colocar alguém para trabalhar comigo que eu não possa demitir, que eu fique refém daquela pessoa pelo laço de afeto. Ter mais cuidado no que eu confio, informações que eu passo, porque eu já fui roubada várias vezes, entendeu? Dentro da minha carreira. Então, eu teria mais... Acho que o meu grande erro foi confiar demais e achar que todo mundo é muito bom e que ninguém pode te fazer mal nenhum, ninguém tem nenhuma intenção contra você, porque as pessoas, infelizmente, têm. Então, eu seria mais desconfiada, assim. Entendi. É o que eu tento, não sei se eu consigo. Na sua mala de viagem, um livro, um filme, um documentário, pode ser um TED Talk, coisas que mudaram sua vida, não precisa ser sobre carreira. Tá. Na minha mala de viagem teria o livro do Desassossego, de Fernando Pessoa. Tá. Um filme. Acho que eu teria ou Titanic ou Um Amor para Recordar. Que são Gente, você é romântica mesmo! Meu Deus! Uma música. Um Amor para Recordar é muito romance. É meu filme favorito. É seu filme favorito? Uma música. Eu teria Os Vinis da Taylor, provavelmente. Tá. Que mais que eu posso levar? Um documentário ou um TED Talk. Gosto da Brené Brown. Acho que eu levaria algum dela, já que eu poderia Boa estar escolha. vulnerável. Não, eu ouvi Taylor, vi Titanic. Eu precisava mais vulnerável que isso, impossível. Melhor estudar o poder da vulnerabilidade mesmo. Muito bom. Vou na verdade, trazer uma nacional, que é a Lucilena Galvão, que é uma filósofa. Ela é incrível, impressionante. Assim, o que há de melhor no Brasil, procurem. Vou procurar. Acho que eu levaria tudo dela, qualquer coisa dela eu levaria pra eu ouvir, porque ela é brilhante. Brilhante. Amei as dicas. A gente chega ao fim da nossa carona. Passou muito rápido. Passou muito rápido, Nossa, eu amei. Não teve nem semáforo nessa carona. Gente, eu amei e eu vou falar uma coisa que fique bem claro. Eu fiz consulta com a Virgínia. Paguei, viu, gente? Normal, cliente normal. Mas porque eu tava muito curiosa pra viver essa experiência e ela é uma mega profissional. Eu sei que a astrologia é algo lógico, mas assim, a Virgínia tem uma intuição muito boa. E ela tem uma clareza do mundo como um todo, vale muito a pena. Assim, eu, como empreendedora trabalhando com carreira, eu me vi muito ali. Eu vi que foram informações que fizeram sentido pra mim. Então, eu quero recomendar pra vocês como, assim, eu sei que não... Thais não tem esse ano. Tá bom, amor, tipo assim, se programa e faz pro ano que vem. Não tem problema. Vai valer a pena a espera. Então, eu indico muito pra vocês. Obrigada, viu, Virgínia? E mais uma vez, vamos falar do seu livro, A Pessoa Certa, seu filhote, Lindo. que eu recomendo. Então, se você tá buscando entender a pessoa que tá do seu lado, se você quer encontrar a pessoa certa, você vai preencher. Aqui tem uma tabela, vou mostrar pra vocês. Aqui tem uma tabela que você vai colocar as informações do seu signo e do signo da pessoa a lápis. E daí depois você vai entender muito como é. Então tá assim, ó, Sol em Escorpião, aí depois tem Vênus em Touro, aonde está Vênus, pra você entender. Tem passando por todos os signos. Então é um livro muito informativo que vai te ajudar a passar o perrengue. E assim, quando você não te responderem suas mensagens, consulta esse mapa, esse livro, que você vai entender o porquê. Muito obrigada. Exatamente. Muito obrigada, eu amei. Eu amei. Obrigada pelo convite. O De Carona na Carreira tem a consultoria do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente falou aqui, tá tudo no descritivo do podcast, inclusive o link do livro e o e-mail para você entrar em contato e agendar seu atendimento com a Virgínia. A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande. Aê!